Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. As pessoas que nos assistem em casa, a partir da TV Câmara. As pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias. Uma boa tarde muito especial às pessoas militantes do nosso gabinete, minha companheira, meu filho, que estão aí nas galerias também. Para vocês, que eu acordo todo dia. A gente chegou ao fim de mais um processo eleitoral nacional, esse marcado por muita disputa, por muito acirramento, marcado pela violência política, marcado pelo uso de estratégias nem sempre republicanas para se chegar à cadeira mais importante da nossa república presidencialista, a nossa democracia em construção. Eu subo hoje no Dia Nacional do Livro, veja que curiosidade, Vossas Excelências, o Dia Nacional do Livro. Enquanto ontem milhares de pessoas foram votar portando um livro. Eu fui com São Bernardo, um livro de Graciliano Ramos, que fala muito das relações de poder na nossa região Nordeste e no nosso Brasil. Eu subo a tribuna para falar de esperança, eu subo para falar de felicidade. Da felicidade que eu senti especialmente nas últimas semanas, quando vi as pessoas indo às ruas para falar sobre política. Nem sempre pessoas filiadas em partidos políticos, nem sempre pessoas que estavam trabalhando profissionalmente nas campanhas. Você, a cidadã comum, o cidadão comum, a pessoa que trabalha, a pessoa que busca emprego, percebeu a importância de não ficar somente em casa torcendo na frente da televisão. Nós percebemos a necessidade de ir onde as pessoas estão, de disputar os espaços públicos, de olhar olho no olho de cada pessoa e perguntar em quem você vai votar. De olhar no olho das pessoas e dizer, você sabe o que está em jogo nessas eleições? Você tem certeza absoluta? Como é que você está se informando para decidir seu voto? Quer conversar um pouquinho sobre política? Essa estratégia do vira-voto deu muito certo. Viramos muito voto em todo o país. Viramos o Recife. Recife está virado. No Moio de Coentro. Recife virou. Pernambuco não precisou virar, porque Pernambuco já nasceu virado. O Nordeste já nasceu virado. O Nordeste hoje é resistência. A maioria dos municípios brasileiros, embora o resultado total dos votos tenha dado a presidência para o candidato que estava representando a legenda do PSL, num acordo aí que foi denunciado pela revista Piauí, nas cidades, individualmente, a candidatura de Fernando Haddad ganhou em mais cidades do que a outra candidatura. É curioso isso. A candidatura representada por Fernando Haddad foi vitoriosa nos 98 municípios mais pobres do país, enquanto a candidatura representada pelo capitão reformado Jair Bolsonaro foi vitoriosa nos 97% dos municípios mais ricos do país. Isso, para mim, significa muita coisa. Agora, é importante que a gente negrite que os votos que foram dados no 13 não são todos votos no PT. Muita gente votou em Haddad porque era contra o projeto empreendido pelo candidato vencedor. Muita gente do PSDB, rival histórico do PT, muita gente do PSB, que tem uma relação bastante controversa com a democracia, mas votou porque sabia que o projeto vitorioso não era o melhor projeto para a gente manter o nosso direito de discordar. É importante também que a gente saiba que nem todo mundo que votou no candidato vencedor votou porque aprovou o seu programa. Algumas pessoas, talvez muitas pessoas, tenham votado 17 porque achavam que aquele era o melhor programa para o Brasil. Mas é inegável que teve muita gente, mas muita gente mesmo, que votou informado através de notícias falsas. Informou enganado ou enganada pela avalanche de mentiras que foi contada nesse processo eleitoral até o último dia. E aí fica o registro, no último dia, muita gente recebeu pelo seu WhatsApp a notícia mentirosa de que o candidato Fernando Haddad tinha estuprado uma menina. E ninguém tem coragem de subir na tribuna dessa e dizer que isso é verdade, porque todo mundo sabe que é mentira. As pessoas que respeitam essa tribuna não se admitem repercutir nesta tribuna os argumentos que garantiram a vitória para o candidato que sentará na cadeira mais importante do país no próximo janeiro. Agora, muita gente também votou no 17, Vossas Excelências, porque estava movido de uma paixão antipetista muito difícil de dialogar. Paixão essa que a gente precisa conversar sobre ela. A paixão cega por qualquer partido ou contra qualquer partido não pode mais ser definidor da eleição.
Agora, é muito importante também a gente ouvir o recado de mais de 40 milhões de pessoas que ou votaram branco e nulo, ou simplesmente não foram às urnas votar. Disseram, não vou sair nem de casa, ou vou para a praia, ou vou ficar aqui bebendo num barzinho, não vou às urnas. Nesse bolo aí, havia lideranças políticas importantes que se acovardaram. A palavra é essa. Se esconderam por trás do seu próprio privilégio e resolveram que iam pensar para frente. Não vou me meter aqui não. Deixa o pessoal brigando e quando tiver todo mundo bem brigadinho, eu apareço para ser salvador da pátria. Não será. Não serão. Essa eleição não respeitará e as próximas eleições não respeitarão os parlamentares, os políticos que entraram na política há bastante tempo, ou os que assim chegarão e que não se colocam. As pessoas não respeitarão as pessoas em cima do muro. Nisso eu vou concordar com o vereador que me antecedeu. Agora, nesses 40 milhões também tem um bocado de gente boa. Tem um bocado de gente que está simplesmente insatisfeito com a forma com que se faz política no Brasil. Eu espero que todo mundo tenha ouvido esse recado. 40 milhões de pessoas teriam eleito qualquer presidente, caso quisessem escolher entre aqueles e aquelas que se candidataram no primeiro turno. Resolveram não escolher. Resolveram fazer sua crítica nas urnas a todo um sistema viciado, a todo um sistema movido por interesses pessoais, a todo um sistema envolvido por um arcabouço de maracutaias que faz com que se decidam eleições baseadas em mentiras, por exemplo, ou baseadas no dinheiro, por exemplo, ou baseadas em acordos escusos com prefeitos, enfim. É com todo esse tipo de coisa que nós aqui sabemos como é que funciona. 40 milhões de pessoas rejeitaram a forma como é que funciona. O resultado traz apreensão para muita gente. Isso precisa ser dito. O resultado traz medo para muita gente, em especial ativistas de direitos humanos, indígenas, quilombolas, mulheres, pessoas LGBT. Esses são os principais alvos do discurso do presidente eleito. Eu não estou achando que o próprio presidente vai botar as Forças Armadas para exterminar essas pessoas, não. Mas é importante a gente perceber que o discurso que foi reproduzido por esse presidente durante a sua campanha precisa mudar. E nós aqui temos responsabilidade. Cada um e cada uma de nós. Aqui tem lideranças religiosas, aqui tem lideranças sindicais, aqui tem lideranças territoriais, aqui tem pessoas que foram eleitas por milhares de pessoas, e nós precisamos dar o recado que nós não aceitaremos a violência, nós não aceitaremos a violência, nós não aceitaremos a violência. Eu não aceito a violência que foi empreendida contra a igreja, da companheira irmã Aimee, que me antecedeu aqui na tribuna. Assim como não aceito a violência que já está sofrendo a comunidade LGBT hoje. No tempinho que eu cheguei aqui ao plenário e subi a tribuna, eu recebi 2 denúncias de pessoas LGBT que receberam pedradas. E não venha me dizer que essas pedradas não são aplaudidas por muitas pessoas que apoiaram o candidato do PSL. Não vos deem essa vergonha de dizer que isso não é verdade. Vossas Excelências sabem que é verdade. Nós temos a obrigação de nos levantarmos contra a violência. Faço referência ao companheiro Ezequias Pierre, uma das lideranças do movimento Democracia Santa Cruzense, que foi ameaçado dentro de sua própria casa. Jogaram bombas de artifício, fogos de artifício, dentro da residência desse companheiro. Ontem à noite. Tarefa nossa repudiar isso. Do presidente eleito, eu espero que ele cumpra seu compromisso de combater a corrupção. E espero que ele obedeça à Constituição, especialmente suas cláusulas pétreas. A maioridade penal não pode ser mudada. Isso está na Constituição, isso é cláusula pétrea da nossa Constituição. Quem diz que é escravo da Constituição, tem que seguir a Constituição. E também espero que ele não cumpra alguns dos seus compromissos, como a flexibilização das leis ambientais, o extermínio do ativismo, o fim da demarcação de terras indígenas, a reforma da Previdência, a censura nas escolas, o ensino à distância no ensino fundamental, o armamento da população, a licença para matar ao aparelho coercitivo do Estado, a perseguição a seus adversários. Eu espero que ele não cumpra essas promessas. E é para evitar esses retrocessos que nós precisamos permanecer juntos e juntas. As tantas pessoas que, como eu, lutam por um país onde prevaleça a justiça e os direitos humanos,
teremos muito trabalho pela frente, nas casas legislativas, nas redes e nas ruas. Vamos estar unidos e unidas, não vamos descansar. Aliás, agora vamos descansar. Vamos nos cuidar, vamos amar, vamos nos abraçar, vamos nos beijar, vamos dançar. Somos alegres. Mas vamos descansar, vamos cuidar dos nossos corpos, cuidar das nossas mentes, cuidar dos nossos corações, cuidar da nossa alma. Amanhã seremos mais fortes. Hoje já somos mais fortes do que ontem. Hoje, como diz Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. E ninguém larga a mão de ninguém. Ouço meu colega, vereador Marco Aurélio. Meu caro colega, companheiro, da qual eu tenho bastante admiração, o vereador Ivan, eu queria apenas aqui fazer 2 comentários a respeito do que Vossa Excelência falou. Quando Vossa Excelência falava de acordos espúrios que foram feitos na campanha de Bolsonaro, eu não os conheço. Mas conheço bem os daqui, de Pernambuco, que foi feito com o PT, com a colega Marília Reis, que era para ter sido candidata do governadora. E Vossa Excelência apoiou. Vossa Excelência apoiou. Nós poderíamos ter a nossa colega candidata a governadora, inclusive eu, e ela sabe disso, e muitos dos que estão aqui, tinha dito a ela, se você for candidato, eu voto em você. E ela, covardemente, por acordos, estes sim, acordos que não deveriam haver na política, ela foi tirada. Foi tirado o direito dela de disputar a eleição. Então, se houve acordos que não deveriam ter existido, foi aqui. Lá na campanha de Bolsonaro eu não conheço, não. Outro comentário que eu queria fazer de Vossa Excelência, eu tenho testemunho de Rodrigo Coutinho e de Renato Antunes aqui. Ontem eu estava lá na Vida Boa Viagem e cheguei cedo, cheguei 5 e pouca da tarde. Cheguei logo no começo. E a primeira coisa que estava lá, e eu tenho fotos e filmagens para lhe mostrar, caso eu acho que Vossa Excelência não vai duvidar, além porque tem 2 vereadores aqui para dar o mesmo testemunho que eu vou dizer agora, a primeira coisa que eu vi lá, e não foi um, não, tinham pelo menos 3, foi a bandeira do arco-íris, a bandeira que representa o LGBT. Está aqui os 2 vereadores presentes. Então, esse é um discurso falso, isso é um discurso que quiseram colar, que não colou. Não existe, acabou-se isso, somos todos iguais. Esse discurso do ódio, Ivan, não cabe a você, meu irmão, você é muito maior do que isso. Você é um cara inteligente. Esse discurso do ódio não cabe a você, não. Acabou a eleição, o povo decidiu. Vamos agora torcer para que o Brasil dê certo. Mas eu estava lá, estávamos os 3 aqui. E eu tenho foto e filme. Quando você acabar aí, eu vou lhe mostrar. Para que você veja a bandeira do arco-íris, com muitos gays LGBT lá, vibrando pela eleição de Bolsonaro. Não existe ódio, não. Ninguém teve ódio, não. Quem pregou o ódio contra Bolsonaro foi quem esfaqueou ele. Eu me lembro muitas vezes Vossa Excelência subir nessa tribuna, e eu também fui um dos que fiquei revoltado, quando mataram a vereadora do Rio de Janeiro, Mariela. Não lembro de Vossa Excelência ter subido nenhuma vez para dizer assim, quem foi que tentou, quem é esse cara que está por trás da tentativa de assassinato de Bolsonaro? 2 pesos e 2 medidas? Não, vereador, vamos acabar com isso. Vamos pregar o amor, só o amor constrói. Vamos para um novo Brasil, um Brasil dos iguais, um Brasil melhor para todos, vereador Ivan. Agradeço pela parte, Vossa Excelência, vereador Marco Aurélio, faço algumas ressalvas. Acredito em Vossa Excelência não precisa nem me mostrar foto. Quanto ao acordo que o PT fez com o PSB, Vossa Excelência não deve estar lembrado. Eu não apenas fiquei do lado da companheira Marília Reis, como não votei no candidato do PSB, votei na candidata na candidata Dani Portela, candidata do meu partido, que teve 5% dos votos, inclusive os votos de muita gente do PT. Votei, fiz campanha, estive lado a lado com ela durante todo o tempo, sem vergonha nenhuma. O acordo escuso que eu mencionei, ele foi registrado pela revista Piauí e foi ratificado pelo vereador que me antecedeu aqui nessa tribuna. O PSL foi alugado a Bolsonaro por alguns milhões de reais e agora foi devolvido ao seu dono de verdade, que é o deputado Luciano Bivar. Isso está registrado.
Isso não estou contando novidade nenhuma para ninguém aqui. Espero não estar contando novidade nenhuma para ninguém, porque isso é sabido, público e notório. No que diz respeito ao discurso do amor, convido Vossa Excelência a analisar cada discurso que eu tive aqui nessa Câmara. Em nenhum momento eu destilei ódio, pelo contrário. Não fui eu que disse que seria incapaz de amar um filho se ele fosse homossexual. Agora eu, no meu dever de vereador, eu denuncio o ódio. Mas eu denuncio o ódio pelo amor. E gostaria de ver cada vez mais discursos como o discurso de Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Eu acho que é importante que lideranças como Vossa Excelência, lideranças do campo conservador, lideranças das igrejas evangélicas, lideranças que apoiaram o candidato que foi liderança, que ganhou as eleições e que será o presidente do Brasil, Vossa Excelência sabe. Eu sei, Vossa Excelência. O seu tempo já se esgotou. Eu estou encerrando, Vossa Excelência. Eu sei, Vossa Excelência. Eu estou falando que a gente precisa cada vez mais disso. Se cada liderança evangélica ou cada liderança que apoiou Bolsonaro nessas eleições subir essa tribuna para dizer que não podemos admitir a violência contra pessoas LGBT, a gente caminha. Agora, esse não pode ser o discursinho de bastidor. Vossa Excelência já mais de uma vez subiu essa tribuna para dizer o que já disse. Mas é preciso que todos e todas que defenderam o Bolsonaro digam isso, porque quem não disser está sim aplaudindo a violência que já começou. Não podemos aplaudir. Temos que denunciar, vereador, com amor, mas com rigor. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito está concedendo mais 5 minutos. Vereador Jairo Brito está lhe concedendo 5 minutos. Agradeço meu colega de oposição, vereador Jairo Brito, que me concedeu mais 5 minutos, em que posso falar um pouco mais tranquilamente, dialogando com meu companheiro vereador Marco Aurélio, mas com todas as pessoas daqui da Câmara. Foram muitos vereadores que votaram no 17, mas não vieram à tribuna defender. Então é importante que essas pessoas, que agora sentem-se vitoriosas, admitam que a gente chegou no tempo de repudiar a violência, toda forma de violência. Como já disse, me solidarizo à vereadora irmã Aimee, que trouxe aqui um caso de violência contra a sua igreja. Não podemos cometer ato de violência contra a igreja, contra terreiro, contra a escola. Não podemos admitir esse tipo de coisa contra a casa de ninguém. Nós precisamos dar o exemplo aqui na casa da gente. No que diz respeito à facada que foi sofrida pelo candidato agora vitorioso das eleições, acho que o vereador Marco Aurélio estava fazendo campanha, ele não teve a oportunidade de vir à casa todo dia e nem leu os twitters de todos os candidatos da esquerda. Todos os candidatos foram solidários ao então candidato Jair Bolsonaro. Eu subi a tribuna aqui para me manifestar em solidariedade e contra um crime absurdo. Ninguém pode dar facada em ninguém. Ninguém pode jogar pé de ninguém. Vamos voltar para o jardim da infância, né? Quando a professora dizia, não vale morder, não vale empurrar, não vale beliscar, não vale xingar, não vale ameaçar, não vale jogar bomba na casa de militante, não vale dizer para o companheirinho gay que o tempo dele acabou porque o dono do Brasil ganhou. Isso não vale. Não vale. Não vale dizer para a liderança indígena que ela fique contente com a terrinha que tem porque não vai ter mais demarcação. Não vale. Vale o discurso do amor. Vale o discurso da resistência. Citei aqui alguns compromissos da campanha do candidato que foi eleito que não podem ser cumpridos à custa da nossa democracia. Ouço o vereador Jaime Asfora. Vereador Ivan Moraes, parabéns pelo seu pronunciamento lúcido e corajoso, como sempre. Eu parabenizo, antes de tudo, o presidente eleito Jair Bolsonaro nas pessoas dos seus eleitores aqui na casa, como o vereador Marco Aurélio e tantos outros. Eu acho que ele ganhou legitimamente, ganhou democraticamente, em que pese, como bem assinalou Vossa Excelência, 61% do eleitorado não ter votado nele. Ou na abstenção recorde de quase 25%, ou votaram nulo, ou votaram branco, ou votaram em Haddad, como eu. Eu gostei de vê-lo ontem na TV, se referindo a todos os brasileiros, genericamente, dizendo que não ia fazer distinção, e que ia ser um escravo da Constituição, e queria preservar e proteger a democracia, governar dentro da democracia, e preservando, valorizando o princípio da igualdade. Mas eu estou com a mesma preocupação de Vossa Excelência, e apartei Vossa Excelência apenas para dizer que nossas mãos continuarão dadas aqui na casa, nessa vigilância, se Vossa Excelência aceita,
do que está acontecendo, inclusive contra amigos nossos. Eu também recebi queixas de amigos meus e amigas minhas que foram vítimas de violência em supermercado, em bar, em restaurante, antes da eleição, inclusive. E, para terminar, eu leio o editorial de capa da Folha de São Paulo de hoje, que diz o seguinte: reconheça-se o gesto, esse que eu falei que ele fez ontem na entrevista, né, no discurso pós-eleição, no discurso já com o presidente eleito, mas sem deixar de apontar que durante 27 anos como deputado e ao longo dessa eleição, Bolsonaro deu inúmeros sinais de que ignora rudimentos da convivência democrática, como o respeito às instituições de Estado, a proteção das minorias e a transigência com diferentes pontos de vista. Para terminar, também demonstrou desconhecer o papel da imprensa livre nas sociedades modernas. Inconformado com a reportagem, entrou com ação contra 3 profissionais, contra 3 jornalistas do jornal, o caso A Folha, que fez uma matéria que todos nós sabemos, dentro do que se chama jornalismo investigativo. Não foi uma matéria partidária, não foi uma matéria acusatória, mas esse é um dos papéis do jornalismo, que eu admito que precisava ser mais independente, como Vossa Excelência sempre fala, que admito que podia sofrer reformas e mais reformas para se tornar mais livre, né, para que não houvesse tantas distorções e tantos monopólios. Mas eu parabenizo, reiterando meus parabéns ao presidente eleito, aos seus eleitores, como é o caso do vereador Renato Antunes, o vereador Marco Aurélio, o vereador Rodrigo Coutinho, que têm todo o direito e fizeram campanha legítima e democraticamente, mas para dizer a Vossa Excelência que, usando essa bela figura que se criou aí nas mídias sociais, minhas mãos estarão juntas de todos aqueles que queiram estar vigilantes em defesa da democracia e do respeito aos direitos humanos. Muito obrigado. Vereador, o seu tempo está encerrado. Está certo? Apenas para me despedir dizendo que aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro têm a obrigação de defender o fim da violência política, de defender o amor. E eu tenho a obrigação, com todos e todas nós, de mãos dadas, a denunciar o ódio. Denunciar o ódio, vereador, é um ato de amor. Muito obrigado.